Elon Musk. Você muito provavelmente já ouviu falar desse empreendedor visionário e carismático. Estamos aqui hoje para te contar sobre esse homem lendário, que foi o cofundador do PayPal, Tesla, SpaceX, Neuralink, Starlink e outros empreendimentos. Até a data desse vídeo, Musk é o homem mais rico do planeta e tem um capital próprio de aproximadamente 220 bilhões de dólares. Elon Reeve Musk, nascido em 28 de junho de 1971, em Pretória, na África do Sul, é o mais velho de 3 irmãos. Sua mãe foi uma modelo muito conhecida e seu pai, assim como Elon, era um homem muito talentoso. Ele trabalhou como engenheiro eletromecânico, piloto, marinheiro, entre outras atividades. É muito provável que o Elon tenha herdado essa sede de empreendedorismo do seu pai, que além de trabalhar nas áreas citadas, também era sócio de uma mina de esmeraldas na Zâmbia. A infância de Elon foi um pouco complicada. Suas adenoides foram removidas porque os médicos pensavam que ele era surdo. Para aqueles que não sabem, as adenoides são uma massa de tecido localizada na parte posterior da cavidade nasal e fazem parte do sistema imunológico, que ajudam a combater as infecções e proteger o corpo das bactérias e vírus. Mas as dele eram muito grandes para a idade. Por outro lado, Elon viveu uma vida muito confortável, mas nada fora do comum para uma família rica. Em 1980, seus pais decidiram se divorciar, um fato que produziu um grande impacto em sua vida. Não é uma regra, mas é muito comum encontrar grandes empreendedores que vêm de famílias disfuncionais, sejam órfãos ou que tenham pais adotivos. Esse perfil parece familiar? Com certeza alguns outros nomes aparecem na sua mente quando pensa nisso. Enfim, depois desse divórcio, Elon decidiu viver com seu pai. No entanto, segundo ele, foi uma péssima decisão. Ele descreve o seu pai como um ser humano terrível. Com apenas 10 anos, Elon desenvolveu interesse pela programação de computadores e decidiu comprar um computador de 8 bits, um Commodore VIC-20. E já que é uma pessoa autodidata, Musk aprendeu a codificar sozinho, usando os manuais que vieram com o equipamento. Aos 12 anos de idade, criou um jogo em BASIC chamado Blastar e vendeu esse jogo a uma revista por $500. Pois é, ele era um nerd mesmo. Porém, ser um jovem nerd nos anos 80 significava que teria uma vida muito difícil. Como a maioria dos jovens nerds, Elon era uma criança não muito autoconfiante e introvertida, que, claro, chamou a atenção dos valentões da escola. Uma vez ele foi hospitalizado depois que alguns dos valentões jogaram ele da escada. O tempo passou e Musk cresceu e começou a planejar seu futuro, se mudar para os Estados Unidos. Mas ele não podia simplesmente acordar e resolver ir para lá. No entanto, o Canadá era uma opção mais viável, e ele em seguida alcançaria o seu sonho americano. Para sua sorte, sua mãe nasceu no Canadá, então Musk solicitou um passaporte canadense. Mas essas coisas levam um tempo, e o Elon estava na idade obrigatória para cumprir serviço militar na África. Ele realmente não tinha nenhum interesse no exército ou em qualquer outro serviço militar. Então, a solução? Universidade. Elon entrou na Universidade de Pretória para poder se livrar do serviço militar, enquanto seu passaporte ficava pronto. Quando o passaporte ficou pronto em 1989, ele deixou a universidade e a África e voou para o Canadá. Lá, ele morou com seu primo de segundo grau e trabalhava num moinho de madeira. No ano seguinte, Elon se inscreveu na Universidade Queen em Kingston, Ontário. E 2 anos depois, Musk finalmente conseguiu chegar ao seu destino desejado, os Estados Unidos. Ele foi transferido para a Universidade da Pensilvânia, onde se formou e obteve uma licenciatura em artes, licenciatura em física e licenciatura em ciências econômicas. O ano era 1994, e o Elon fez 2 estágios em Silicon Valley no verão. Um deles foi com uma startup de armazenamento de energia chamada Pinnacle, e o outro com uma startup chamada Rocket Science Games. Em 1995, Elon foi aceito para um doutorado de filosofia em um programa de ciência material na Universidade de Stanford, na Califórnia. Mas na época, Elon sentiu que precisava levar as coisas a sério e encontrar um trabalho de verdade. Então ele entrou em contato com a Netscape e se candidatou a uma vaga. Mas infelizmente, ele nunca recebeu uma resposta. Elon tinha certeza que ele era muito tímido para entrevistas de emprego e nunca seria chamado por ninguém. E por esse motivo, adivinha, ele resolveu montar sua própria empresa.
Eu imagino que você esteja um pouco frustrado, porque essa parte da história foi muito curta. Mas estamos falando do Elon Musk. O empreendedorismo corre em suas veias. Sua carreira como empregado comum terminou quase tão rápido como começou. Aos 23 anos de idade, Musk conheceu Greg Curry, um homem muito talentoso, especialista em estratégia de desenvolvimento e operações para negócios. E também, é claro, gestão. O Greg tinha um currículo impressionante. Foi vice-presidente da Alta Vista e CEO da BMAC Finance. Entre outros. Greg, Elon e seu irmão Kimball Musk criaram uma empresa chamada Zip2, um guia de cidades na internet para o mercado de jornais, contendo mapas, endereços e páginas amarelas. O Elon trabalhou muito intensamente nesse projeto e pela primeira vez sem o apoio financeiro de seus pais ricos. No início ele não tinha nem como pagar um aluguel, então ele dormia no escritório e tomava banho na YMCA. Durante esse tempo ele compartilhava o computador com Kimball, e nesse mesmo computador Musk codificou todo o site e ficava encarregado de manter tudo funcionando 24 horas por dia. Em 1999, a Zip2 foi adquirida pela Compaq Computers e o Elon recebeu $22 milhões pela sua participação de 7%. Ainda em 99, Elon e Greg Curry fundaram a X.com, inicialmente financiada por eles, e cofundada por Elon, Harris Fricker, Christopher Payne e Ed Ho, com Bill Harris sendo o primeiro CEO da empresa. Em março dos anos 2000, a X.com se fundiu com a Confinity, principal concorrente. No entanto, o nome X.com prevaleceu e Musk ficou como acionista majoritário, e assim foi indicado como novo CEO. Mas quem era a Confinity? Bom, a Confinity basicamente criou o PayPal. Logo nós criaremos um vídeo muito legal como esse para você sobre o PayPal. Então faça um favorzinho pra gente, dê o seu like e se inscreva no canal, pra gente saber o quanto você quer ver um vídeo sobre PayPal. Essa pequena ação da sua parte vai ajudar muito o nosso canal a crescer e permitir que a gente continue trazendo vídeos de qualidade como esse, sobre a história da tecnologia. Nós temos planos de criar vídeos sobre o Steve Jobs, Apple, Microsoft, Commodore, Atari, SpaceX, Linux, JavaScript e muito mais, mas isso só pode acontecer com a sua ajuda. Agora voltando ao assunto, pois é, Confinity é o criador do PayPal. E em setembro dos anos 2000, quando Musk estava em sua viagem de lua de mel, o conselho do X.com votou para substituí-lo por Peter Thiel, e em junho de 2001 a empresa passou a chamar-se PayPal. Nesse mesmo ano, Musk estava envolvido com uma empresa sem fins lucrativos chamada Mars Society, cujo propósito era educar e informar o público sobre a importância da exploração de Marte e o estabelecimento de uma base humana lá. O Musk tinha interesse na criação de câmaras de crescimento para plantas em Marte e decidiu financiar ele mesmo esse projeto. Ele reservou um voo para Moscou com a intenção de comprar mísseis balísticos intercontinentais reformados, que poderiam enviar uma estufa e cargas úteis ao espaço. Mas sabe como é? Os russos viam Musk como um jovem sem experiência nesse mercado, só alguém com muito dinheiro no bolso e um sonho de adolescente na cabeça. Ninguém levou suas ideias a sério. Então ele voltou para os Estados Unidos sem nada. Bom, todo mundo sabe que bilionários como Musk sonham alto e trabalham duro. Eles nunca desistem. Se tem algo que possamos aprender com eles nunca abandone os seus sonhos. Então, no ano seguinte, Musk voltou para a Rússia para falar com outras 3 empresas parecidas. Após a negociação com uma delas, ofereceram a Musk um foguete por $8 milhões. Mas ele recusou a oferta e mais uma vez voltou para os Estados Unidos frustrado. Mas, espera, lembra daquele lance da Netscape? Quando o mundo não é suficiente para o Musk, ele tem o hábito de mudar o mundo para que se adapte às suas necessidades. E foi exatamente o que ele fez. Essas tentativas frustradas de comprar um foguete o levaram a construir o seu próprio foguete. E foi assim que a SpaceX nasceu. Na verdade, a SpaceX é uma empresa muito bem sucedida e tem grandes clientes como a NASA, o governo americano e a Força Aérea dos Estados Unidos. E até a data desse vídeo, ela está valendo $100 bilhões. Não, Musk não criou a Tesla. Ela foi criada por Martin Eberhard e Mark Tarpenning,
em 2003. Mas no ano seguinte, motivado pela possibilidade de veículos elétricos, Musk decidiu investir quase 6 milhões e meio de dólares nela. Ele se tornou um dos principais investidores e também foi nomeado presidente e arquiteto de produtos. O primeiro produto da Tesla foi o Roadster, e o Musk estava diretamente envolvido na concepção desse automóvel, mesmo não participando ativamente das operações. Em 2008, depois que Eberhard deixou a empresa, Musk assumiu o papel de CEO e arquiteto de produtos. Hoje, a Tesla é a empresa de carros elétricos mais bem-sucedida do mundo. E em 2021 se tornou a sexta empresa a atingir a marca de $1 trilhão em capitalização de mercado. Bom, Elon tem uma empresa de foguetes, certo? Isso significa que ele poderia ir para o espaço a preço de custo. E isso realmente poderia fazer muitos sonhos serem realizados. Tipo, colocar centenas de satélites no espaço para fornecer um serviço de internet de qualidade a bilhões de pessoas em todo o mundo? Pois é, foi exatamente o que ele fez. Até a data desse vídeo, tem cerca de 2.100 satélites em órbita, operando em 29 países. E o plano é cobrir o planeta todo. O objetivo principal é levar a internet a áreas onde o serviço de internet tradicional ainda não estava disponível, e fazer isso a um preço razoável, algo em torno de $99. A Starlink tem 250 mil clientes e um valor de mercado de cerca de $130 bilhões. Ela com certeza pode tornar a SpaceX mais valiosa. E o Musk não para de criar novas empresas com produtos interessantes. Nós focamos a nossa atenção para as primeiras empresas com as quais o Musk esteve envolvido, e as mais populares, para fazer você entender melhor o caminho de Musk para o sucesso. Mas o Musk está envolvido com muitas outras empresas e iniciativas em diferentes áreas que ainda estão em desenvolvimento, ou ainda não são tão populares, mas logo elas serão. Por exemplo, a Neuralink, uma empresa criada para integrar o cérebro humano com inteligência artificial, através de um dispositivo que está embutido no cérebro humano e finalmente se funde com ele. Isso é legal, futurista e emocionante. Mas o mais importante é que ela tem um propósito, como a cura da paralisia, da surdez, cegueira e muitas outras coisas. Porém, atualmente, a Neuralink está restrita apenas para demonstrações e protótipos. No mesmo ano em que Musk fundou a Neuralink, ele também fundou uma empresa chamada The Boring Company. A intenção era de criar soluções de transportes baseadas em túneis. Em 2013, Musk, com a ajuda de engenheiros da Tesla e SpaceX, iniciou planos para criar um tubo de vácuo para Hyperloop, um veículo de alta velocidade que circulará dentro de um grande sistema selado de baixa pressão. O trem em si não é exatamente um trem, mas um grupo de pods que se comportam como um avião comercial de passageiros, ou seja, um tubo pressurizado à pressão atmosférica, funcionando num tubo de baixa pressão para reduzir a resistência do ar e fricção por aerodinâmica ou propulsão magnética, e será capaz de viajar mais rápido que um Boeing 747. Na verdade, mais rápido do que a velocidade do som. E ainda mais impressionante, o preço das passagens vai ser muito acessível para os passageiros. Há várias outras empresas e iniciativas de Musk, como SolarCity, Tesla Energy, OpenAI e muitas outras. Por isso esperamos em breve criar uma parte 2 desse vídeo. Elon Musk é um ser humano, acredite se quiser, como você e eu. Isso significa que às vezes ele comete erros, ou toma atitudes que não são aprovadas pelo público, e às vezes faz coisas que incomodam algumas pessoas. Vamos falar de algumas delas. Musk foi demitido da PayPal porque decidiu utilizar produtos da Microsoft em servidores ao invés de usar Linux. O conselho não concordou com essa decisão. No podcast de Joe Rogan, Musk foi visto fumando maconha. Tá, foi na Califórnia e lá isso é permitido, mas essa atitude não agradou a NASA e a Força Aérea Americana. Pois é, um cidadão comum da Califórnia pode fumar maconha, sem nenhuma consequência. Mas Elon Musk não é um cidadão comum. Isso se deve ao fato de o governo dos Estados Unidos ser um cliente, ou seja, o Musk tinha uma autorização de segurança emitida pelo governo. E as pessoas com essa autorização não podem ser usuários de qualquer tipo de substância ilícita ou parcialmente proibida. Além disso, as ações da Tesla caíram muito depois desse episódio.
Em junho de 2018, 12 crianças e um adulto ficaram presos numa caverna na Tailândia por 18 dias, devido a uma inundação. Eles foram resgatados graças a uma operação conjunta entre o governo tailandês, o exército e um grupo internacional de mergulhadores de cavernas. O Musk ofereceu ajuda para esse resgate, criando um submarino muito sofisticado, mas o líder da missão recusou a ajuda de Musk. Vern Unsworth, um mergulhador britânico envolvido nessa operação, disse que a solução de Musk não tinha nenhuma possibilidade de dar certo, e ainda falou coisas bem deselegantes, como: "Ei, Musk, enfie esse submarino onde o sol não bate." Ele também acusou Musk de utilizar esse incidente como uma oportunidade para se autopromover. O Musk ficou furioso, foi pro Twitter e o chamou de pedófilo. Vern processou ele por difamação, mas perdeu. Em agosto de 2018, Musk anunciava através do Twitter que estava considerando privatizar a Tesla, com financiamento já assegurado. E isso levou a US Securities and Exchange Commission, conhecida como SEC, a processar o Musk, porque o preço da ação, como foi proposto, era muito mais alto do que o preço de mercado. A SEC e a Tesla chegaram a um acordo para fechar o caso de fraude, mas o Musk deveria renunciar como presidente e ainda pagar 20 milhões de dólares do seu próprio bolso, além de mais 20 milhões da Tesla. Musk se casou com sua primeira esposa, Justine Wilson, quando ambos eram estudantes, na Queen's University, e o seu primeiro filho é fruto deste casamento, mas infelizmente ele morreu com 10 semanas, vítima da síndrome de morte súbita infantil. Apesar da tragédia, o casal decidiu continuar com a intenção de criar uma família. Em 2004, nasceram os gêmeos Xavier e Griffin. E em 2006, os trigêmeos Kay, Saxon e Damien. Musk e Justine se divorciaram em 2008. E nesse mesmo ano, Musk começou a sair com Tallulah Riley, uma atriz inglesa. E depois de 2 anos, decidiram se casar. 2 anos depois, Musk decidiu se divorciar dela, mas voltou atrás. Porém, depois de 2 anos, o divórcio realmente aconteceu. Em maio de 2018, Musk e Grimes revelaram que estavam namorando. Grimes é a mãe de seu 6º filho. E o nome dele é... Olha, eu não tenho ideia de como se pronuncia esse nome, mas tá aí na tela pra vocês, tá bom? Além disso, Grimes também é a mãe de uma menina chamada... Enfim, tá aí na tela. Enfim, a relação entre Musk e Grimes é bem difícil de rotular. É um vai e vem, um término, uma reconciliação, seus altos e baixos. Depois eles usam frases clichê do tipo: "Não somos um casal, nós nos amamos e agora somos melhores amigos." Elon e sua primeira esposa Justine compartilham a guarda das crianças. É impossível saber com certeza como Musk é como pai, mas parece ser um pai muito bom e atencioso com seus filhos. Ele tenta fazer tudo o possível para protegê-los e mantê-los fora do centro das atenções. E como eu disse no início desse vídeo, Musk era tão introvertido que ele decidiu criar uma empresa ao invés de ter que encarar o entrevistador. Na verdade, por razões óbvias, Musk é muito mais seguro do que aparenta, mas continua sendo bastante tímido e introspectivo. Quando ele está na frente das câmeras, e ele fica desconfortável, não se sente bem em público. Ele não é exatamente o rei do discurso. Ele não é o tipo que prende a sua atenção e te deixa entretido e focado quando usa as palavras. Afinal, ele ainda é o mesmo rapaz tímido que ele era antes, só que agora com muito mais dinheiro. O Musk não gosta de falar da sua vida pessoal. Ele é um grande fã da privacidade e gosta de ser reservado. E ele se descreve como impulsivo. E nisso eu tenho que concordar com ele. É bem comum vê-lo se expressando sem papas na língua. Quando uma certa rede social lhe pergunta: "O que está acontecendo?" E falando dessa mesma rede social, adivinha só, o Musk está tentando comprá-la. Mas, até o momento desse vídeo, a venda ainda não se concretizou. Assim como outros líderes da tecnologia lendários, muita gente diz que o Musk tem um temperamento muito explosivo com as pessoas que trabalham para ele. No livro Power Play, Tim Hingis ilustra muitos exemplos desse tipo de temperamento do Musk. Então é isso. Essa foi a história de Elon Musk. Um visionário excepcional, totalmente empenhado em mudar o mundo. Muita gente o admira, outros, nem tanto. De qualquer forma, espero que você tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Nós somos um canal muito recente e precisamos mesmo da sua ajuda. Nosso canal só pode sobreviver com seu apoio. Esse é o Tech History Channel. E até o próximo vídeo.